Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje tenho o prazer de compartilhar com vocês uma história incrível. Mas, antes de começarmos, quero pedir que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem nenhuma das nossas novidades. É improvável nunca ter visto uma suástica ou ouvido falar do nazismo e de Adolf Hitler. Esse movimento tem uma história densa e cheia de complexidades, marcada pelo regime nazista na Alemanha e por sua polêmica filosofia política. Mas o que de fato foi o nazismo? Para compreender o surgimento e a disseminação do nazismo na Alemanha, é crucial entender o contexto histórico do país e do mundo à época. A Primeira Guerra Mundial devastou a Europa, deixando mais de 10 milhões de mortos e 30 milhões de feridos, além de economias em ruínas e territórios destruídos. No término do conflito, o Tratado de Versalhes foi assinado, responsabilizando o Império Alemão e a Áustria-Hungria. Esse tratado impôs sanções severas. A Alemanha perdeu 13% de seu território, 75% de suas reservas de ferro e 26% das de carvão, além de ter seu exército drasticamente reduzido e sua produção de armas, tanques e aviões limitada. Perdeu também suas colônias e foi obrigada a pagar reparações de guerra aos vencedores. O nazismo, abreviação de nacional-socialismo, foi uma ideologia política intrinsecamente racista, promovida pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, fundado por Anton Drexler em 1920. Sob a liderança de Adolf Hitler, essa ideologia ganhou força e se espalhou pela Alemanha, contribuindo para marcos históricos como o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial. Esses eventos têm raízes profundas, que precisam ser analisadas para compreender a essência do nazismo. Além das consequências diretas da derrota na guerra e das exigências do Tratado de Versalhes, a Alemanha enfrentava um colapso econômico e social, com territórios devastados e uma população em dificuldades extremas. Em 1919, foi instituída a República de Weimar, transformando o antigo império em uma república com o objetivo de reestruturar o país politicamente e economicamente. Apesar de alguma recuperação econômica por meio do Plano Dawes, um acordo entre Alemanha e Estados Unidos que oferecia apoio financeiro à reconstrução, a crise da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 interrompeu esse auxílio. A Alemanha mergulhou novamente no caos. A inflação disparou, o desemprego aumentou e a confiança da população nos líderes políticos despencou. Foi nesse cenário de desespero e descontentamento que o nazismo encontrou terreno fértil para prosperar. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães foi o principal vetor do nazismo. No início da década de 1920, Adolf Hitler assume a liderança e dá outro nome a ele, Partido Nacional Socialista ou Partido Nazista. Hitler era austríaco, fato desconhecido por muitas pessoas. Nascido em 1889, foi soldado durante a Primeira Guerra Mundial e, ao seu fim, associou-se ao Partido dos Trabalhadores Alemães, assim como muitas outras pessoas, jovens, estudantes, agricultores, soldados, pessoas de todas as classes sociais. Os principais objetivos do partido eram o de união dos alemães, a expulsão de estrangeiros e tornar a Alemanha um país poderoso e com muitos territórios. Hitler e seus aliados tentaram fazer um golpe de Estado em 1923, e por ser o líder do movimento, Hitler foi preso. Em sua biografia, denominada Mein Kampf, Minha Luta, em alemão, e escrita durante seu tempo na cadeia, no cerne de sua filosofia política, Hitler delineou o antissemitismo, o preconceito e ódio contra os judeus, e o anticomunismo, a negação do comunismo e de seus seguidores. Aos poucos, o Partido Nazista foi colocando pessoas no governo já na República de Weimar. Receberam 38% dos votos na eleição para o parlamento em 1932.
A partir de então, Hitler tomou o poder por meio de um golpe de Estado e declarou-se presidente, chanceler e Führer, o líder. O regime nazista durou de 1933 a 1945 e foi instituído por Hitler por meio do Terceiro Império, ou Reich. Foi marcado por uma série de características muito próprias da filosofia política nazista. Uma das questões mais importantes do regime era a propaganda feita pelo nazismo, dentro e fora da Alemanha. Como em todo regime autoritário, o governo censurava e controlava emissoras de rádio, a imprensa, produtos artísticos, músicas, artes visuais, teatro, e buscava também utilizar esses meios como uma forma de impulsionar a imagem do próprio regime. O famoso ministro da propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, foi utilizado como referência para diversos regimes totalitários que vieram depois do nazista. Uma das maiores características do nazismo foi a militarização. Acreditava-se no uso do poder militar, que era assumido pela polícia, chamada SS, e pela Gestapo, uma polícia secreta do regime. A Gestapo era uma polícia política que decidia as penas que iria aplicar, sem o intermédio de um tribunal. Investigavam também possíveis afrontas ao regime por meio de agentes infiltrados em fábricas e lugares comuns. E quando queriam descobrir certas informações úteis ao regime, ou mesmo sabiam de pessoas que eram ideologicamente contra ele, essas pessoas eram presas e torturadas. É importante salientar que no início do regime, o povo alemão apoiava o regime nazista e acreditava na ideologia pregada por Hitler, que sempre entoava um discurso de salvação nacional, de melhorias na economia, de superioridade racial e cultural germânica. Portanto, quanto à perseguição da polícia com comunistas e judeus, a própria população, por vezes, contribuía ao delatar uma ou outra pessoa. Conforme os anos foram evoluindo, principalmente no início da Segunda Guerra Mundial, o terror gerado pela polícia foi generalizado. O nazismo é considerado um regime fascista por contar uma série de similaridades como ser autoritário, prever a concentração total do poder, glorificação de um líder, exaltação da coletividade nacional, expansão de territórios, controle dos meios de comunicação. O nazismo é, portanto, uma forma de manifestação do fascismo. Algumas das principais características da filosofia nazista desenvolvida por Hitler eram o racismo, a xenofobia, o nacionalismo e o antissemitismo. Vamos entender como e por quê. Por meio do nazismo, buscava-se uma unidade nacional, contendo também características do nacionalismo. Criaram uma comunidade do povo, com o intuito de unir todos os alemães e excluir os povos estrangeiros. Essa ideia se aplicava a todas as pessoas que não fossem germânicas, e por isso ela era xenofóbica. Visava a afastar todas as pessoas, culturas, ideais e pensamentos diferentes do germânico. Buscava-se a criação de uma sociedade homogênea. Além disso, defendia-se uma hierarquia racial, em que povos germânicos eram vistos como uma raça superior, a chamada raça ariana. Outro ponto elementar para entendermos o nazismo é compreender a importância do antissemitismo dentro desse regime, isto é, o preconceito e ódio contra judeus. Uma lei que separava os arianos dos judeus foi criada, chamada Leis de Nuremberg, que determinavam institucionalmente essa segregação racial. O regime perseguiu, torturou, expulsou do território alemão e matou judeus, além de muitas outras pessoas, como homossexuais, ciganos e pessoas com deficiência. Os negros, alemães ou não, mas residentes no país, também sofreram com a segregação. Foram hostilizados e expulsos. Essa perseguição se tornou um extermínio sistemático organizado pelo regime nazista na Alemanha, que veio a se chamar Holocausto, o assassinato de milhões de judeus num verdadeiro genocídio.
Na época do nazismo, foram criados campos de concentração para colocar quem se opunha ao regime. E para lá foram muitos judeus, mortos então pela polícia. Durante a Segunda Guerra Mundial, milhares de judeus foram deportados do país para guetos e campos de extermínio. Lá eram levados a câmaras de gás em que morriam por asfixia. Em 1945, 2 em cada 3 judeus europeus tinham sido mortos, em torno de 6 milhões de pessoas. Foram assassinadas mais de 1,5 milhão de crianças, com idade inferior a 12 anos, sendo mais de 1,2 milhões de crianças judias, dezenas de milhares de crianças ciganas e milhares de crianças deficientes. A teoria do espaço vital é uma ideia que surgiu da revolta pela Alemanha ter perdido territórios depois da Primeira Guerra Mundial. É uma ideia relacionada a todas as outras, de que a raça ariana deveria ter um único território e expandi-lo ao máximo, formando um guia, um império, um povo, conforme dizia Hitler. Foi um dos pontapés para a invasão da Polônia em 1939. Fato que eclodiu na Segunda Guerra Mundial. Então é isso, pessoal. Estamos finalizando mais um vídeo incrível. Espero que tenham gostado. Desejo a todos um dia ou uma noite maravilhosa. Até o próximo encontro, pessoal. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Fiquem com Deus e até mais.